Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma videoaula, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os números primos, também vamos utilizar aí o crivo de Eratóstenes. A gente vai estar utilizando aí para determinar um conjunto bem maior desses números primos, tá certo? Vamos trabalhar aí conceituando esses números primos. Gente, os números primos, eles são números que só possuem apenas dois divisores. Ah, professor, e aqueles que não possuem mais de dois divisores? Gente, eles são considerados números compostos, tá certo? Então, o número que ele tem mais de dois divisores, ele é um número composto. Um número que possui apenas dois divisores, ele é considerado um número primo. Detalhe, gente, esses dois divisores será o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, número 2 é o nosso primeiro número primo. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre esses critérios aí para determinar se o número é primo ou não. E aí nós temos o número 2, que é o único número primo par que nós temos aí no conjunto. E ele é um número primo, pois ele só é divisível por 2 ou por 1. Então percebam que só tem dois divisores aí para ele. E a sequência dos números primos também segue esse mesmo critério. Todos os números primos possuem apenas dois divisores, tá certo? E aí, pessoal, a partir do crivo, que foi um matemático aí, Aristóteles, que criou esse crivo, que nada mais nada menos que uma peneira. Ele fez o que é uma peneira? Uma seleção aí desses números primos a partir desse crivo. E aí nós vamos criar uma tabelazinha, e vamos introduzir nessa tabela os números que a gente quer determinar, os primos. Por exemplo, quero determinar os primos de 1 a 50, então vai ter que conter nessa tabela esses números. E aí a partir desse conhecimento do crivo, que nós vamos ver algumas regrazinhas para estar utilizando, a gente consegue aí determinar todos os números primos de 1 a 50, ok? Então nós temos aqui, ó, conjunto aqui, ó, que nós representamos pela letra P, dos números primos, temos aqui os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 e assim vai seguindo o conjunto. Gente, percebam que todos esses números possuem apenas dois divisores. Vamos fazer alguns aqui. Começando com o número 2. O 2 será só divisível por 1 e 2 dividido por 1. Isso é igual a 2. E 2 também será divisível por 2, que dará 1. Vamos lá. 3 dividido por 1, 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Aí podemos estar determinando 5. 5 dividido por 1 vai ser igual a 5. E 5 dividido por 2, por 5, será igual a 1. Gente, percebam que se eu for dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Então tem um resultado aí, tem um resultado decimal. Não terei um número natural. Essa divisão nós chamamos, né, de divisão não exata, pois o resultado é o número decimal. Então percebam que o que a gente falou anteriormente só vai possuir dois divisores, apenas dois divisores. 2 eu só tenho 1 e 2 enquanto divisor, o 3 eu só terei 1 e o 3 enquanto divisor, e o 5 e 1 e o 5 enquanto divisor. Então percebam que esse critério é utilizado para todos os números primos, apenas dois divisores. E aí, pessoal, nós temos entre esses números primos, né, nós temos os números compostos. Por exemplo, 4 será um número composto, pois ele terá mais de dois divisores. Então 4 dividido por 1, perceba, que será 4. 4 pode também ser dividido por 2, que dará 2. 4 também pode ser dividido por 4, gente, que será igual a 1. Então 4 possui mais de dois divisores. Então logo, 4 é considerado um número composto e não primo. Agora vamos determinar aí os números primos através do crivo. Olha só, pessoal, aqui a gente vai determinar os números primos que eu tenho neste conjunto aqui, nessa tabelinha, de 1 a 25, tá certo? Utilizando aí os critérios que vocês vão estar vendo, a gente pode determinar até um conjunto de números maiores, até 100, até 1000, bem tranquilo, tá certo? Então
A primeira coisa, olha só, gente, primeiro critério que nós temos aqui é riscar o número 1. Gente, por que a gente vai riscar o número 1? Nós falamos que o 1 ele não é considerado um número primo, pois ele só possui apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, para ser considerado um número primo, tem que possuir apenas 2 divisores. Logo, 1 não será um número primo. E aí nós temos o 2, olha só, nosso primeiro número primo que nós falamos anteriormente. Primeira coisa que tem que fazer, após criar a tabela, riscar o número 1. Segunda coisa que nós vamos estar fazendo, para estar determinando aí, ó, segundo critério aí, é nós acharmos o quadrado perfeito na nossa tabela. O maior quadrado perfeito que nós temos aqui. Gente, o maior quadrado perfeito que nós temos aqui é o 25, tá certo? E aí extraímos a raiz dele. 25, raiz quadrada de 25, logo será o 5. Olha só, gente, vou deixar em destaque aqui, ó, o nosso 5. Ah, professor, por que isso? Gente, será o nosso limite. Vocês vão entender mais pra frente. Então, 5 será o nosso limite aí, nesse caso aí do nosso crivo. Nosso próximo critério, gente, vamos riscar todos os múltiplos de 2, com exceção dele, pois ele será o nosso primeiro número primo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos circular o 2, pois a gente já sabe que o 2 é o nosso primeiro número primo. E os múltiplos de 2? 2 em 4, olha só. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Pessoal, olha só. Nós eliminamos aqui todos os múltiplos de 2. Olha como facilitou aqui. Riscamos bastante número aqui. Então, agora, nós continuamos. Agora, vamos riscar todos os múltiplos de 3, com exceção do 3, porque nós falamos que o 3 ele é um número primo. Circula ele. Olha só, gente. Múltiplos de 3, eu tenho 3, 6, já riscamos, 9. Se você tiver em dúvida, você só faz o seguinte, 9 adiciona mais 3 unidades, terá o próximo número, que é o 12. Já riscamos, 12 mais 3, 15, olha só, também é múltiplo de 3. A 3, 15 mais 3, 18, já riscamos, ó, 18 mais 3, perfeito, ó, 21. 21 mais 3, 24, e aí nós riscamos todos os múltiplos de 3. 4, como nós riscamos, nós vamos partir para o próximo, que é o 5, que nós falamos que 5 é o nosso terceiro número primo. E aí, gente, depois que a gente achou aqui o quadrado, né, o maior quadrado perfeito, extraímos a raiz e destacamos, olha só, o 5 será o nosso limite. Depois que a gente riscar todos os números primos, com exceção do 5, lógico que a gente falou que ele é um número primo, nós teremos só números primos nessa nossa tabelazinha de 1 a 25. Então vamos lá. Múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20 e agora o próximo será 25. Pessoal, percebam que na nossa tabela agora só teremos números primos. E aí nós formamos aqui os conjuntos, o conjunto, né, dos números primos de 1 a 25. Teremos quem? 2, 3, 5, olha só, 7, próximo será o 11, 13, 17, 19, 23, pessoal, 23. E aí percebam aqui, ó, que nós temos só números primos. Professor, e os outros números? São considerados números compostos, gente. Olha só, o detalhe aqui em cima, ó, determinou os números primos, colocou 21. Só que aqui, ó, 23. Acabamos de confirmar isso aqui embaixo, tá bom?
Então, gente, a partir do crivo, eu posso estar fazendo aí, determinando, né, números primos em um conjunto bem mais extenso, bem maior, de 70, de 1 a 70, de 1 a 100. Então, professor, e se eu tiver um conjunto bem maior do que 25? Gente, observem o maior quadrado perfeito. Por exemplo, se eu tivesse aqui 100, de 1 a 100, o maior quadrado perfeito seria o 100, pois eu teria a raiz quadrada, que seria 10, 10 vezes 10, 100. E aí, olha só, eu iria fazer todos os múltiplos, tá certo? Até 10. E aí, eu teria o meu limite, como a gente fez aqui, no caso do 5, tá certo? Então, a partir daí, eu consigo determinar os conjuntos de números primos e separar ele aí dos números compostos. Gente, a partir desse conhecimento aí dos números primos, nós vamos voltar a falar, vamos relembrar aqui um pouquinho, essa é uma decomposição que nós fizemos aí na aula passada em fatores primos. Olha só, gente, agora a gente sabe como determinar esses fatores primos. Nós conhecemos aí os primeiros números primos. Então vamos relembrar aí essa decomposição por fatores primos. Vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente estar relembrando, tá certo? Então, inicialmente, vamos decompor aqui o número 90. Gente, vocês concordam comigo que 90 eu posso estar escrevendo como 9 dividido por 10. Só que observem que 9 e 10 são números compostos, gente. Possuem mais de 2 divisores, então eles não são fatores primos. E eu preciso ter essa decomposição em fatores primos. Então, vocês concordam que a gente pode estar pegando o 9, será a mesma coisa, olha aqui, gente, de 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, tem aqui, ó, 9 representado como 3 vezes 3. E o 10, olha só, teremos aqui, ó, 2 vezes, né? 2 vezes 5. Pessoal, percebam que agora aqui nós temos só fatores primos. 2, nós falamos aí que é o nosso primeiro fator primo. 3 será o segundo. E o 5 também será um fator primo, nosso terceiro aí fator primo. Então, todos os números aqui são primos. Acabei de fazer uma decomposição por fatores primos. E eu posso estar fazendo algo diferente aqui, ó, reduzindo mais essa escrita, pois eu tenho aqui, ó, fatores que se repetem. Então, percebo que eu posso estar escrevendo esta fatoração como 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, a mesma coisa, e posso escrever vezes 2 vezes 5. Então, essa será uma fatoração, decomposição por fatores primos. Gente, eu posso estar fatorando também os 50, 60, gente. 60, eu posso estar escrevendo como 6 vezes 10. Só que 6 e 10 não são fatores primos, então eu vou estar, ó, fatorando 6 como 2 vezes 3. E o 10, como a gente já fez anteriormente, 2 vezes 5. Percebam que agora eu só tenho fatores primos. E aqui eu posso estar escrevendo, olha o fator 2, se repetindo. Então, 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Aí vocês perguntam, professor, e se eu mudar essa ordem aqui? Não importa, não interfere em nada. A gente falou lá, voltando um pouquinho, em multiplicação, que temos uma propriedade que diz o seguinte, ó, a ordem dos fatores não altera o nosso produto, o nosso resultado. Então, a forma que você vai estar escrevendo aqui, a ordem que você vai estar escrevendo, ela não vai influenciar. Ok, pessoal, por exemplo, 70 em fatores primos. Observe que 70 eu posso estar escrevendo como 7 vezes 10. Gente, 7 é um número primo, olha aí. Então eu posso estar escrevendo 7, repetindo aqui, e só decompondo aqui nosso amigo 10, que será 2 vezes 5. Então eu terei 7 vezes 2 vezes 5. Esses serão nossos fatores primos aí. Professor, e como é que eu escrevo isso em forma de potência? Não precisa, gente. Nós não temos aí nenhum fator
primo. Professor, mas aí eu peguei uma questão que eu preciso estar escrevendo. Tá, gente, tranquilo, ó. 7 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 5 elevado à primeira potência. Eu tenho uma escrita aqui em forma de potenciação. Sabendo que nós não precisamos estar escrevendo aqui, elevando aqui a primeira potência, pois todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá certo? Tranquilo, pessoal? Esse é o primeiro método que a gente falou nessa decomposição aí por fatores primos. Tem um método mais prático, que a gente utilizando aí a barra lateral que a gente falou, tá? E aí vamos fazer algumas decomposições para a gente estar entendendo, relembrando, né? Na verdade. Olha aí, pessoal, método mais prático para a gente estar fazendo essa decomposição por fatores primos. Então, vou utilizar aqui, ó, à minha direita, só fatores primos, gente. 60, primeiro fator primo, que é o 2, é divisível por 2. Olha só, critério de divisibilidade. Todo número terminado em 0 é divisível por 2 também. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 é divisível por 2? Pessoal, a gente viu que só pode ser divisível por 2 se o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. 15 será divisível por 3. Como assim, professor? Por quê? Gente, a gente falou que a divisibilidade por 3, a gente estaria somando os valores absolutos, somando aqui os algarismos, e o resultado seria um número que seria divisível por 3. Olha só, 5 mais 1 dá 6, e 6 é divisível por 3, que vai dar 2. Então, 15 é divisível por 3. E qual número que teria quanto resultado aqui? O 5, gente. 5 vezes 3, 15. Perfeito. Então, ó, 5 como é um número primo, só se divide por ele mesmo. Terminamos aqui a nossa decomposição. Agora, ó, vamos reduzir e simplificar isso aqui. Ó, tem fatores que se repetem. Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Fizemos aí nossa decomposição por fatores primos. 70 será divisível por 2. Próximo exemplo aqui, tá? Pois termina em 0, que daria 35. E 35 é divisível por 2? Não, gente, não é divisível por 2, pois termina em 5. Também não é divisível por 3, porque a gente somar aqui, ó, não é um número divisível por 3, porque 5 mais 3 dá 8. 8 não se divide por 3. E é divisível por 5, que é o nosso próximo aí, fator primo? Sim, gente. E todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Qual o número que multiplicado por 5 dá 35? Olha aí, gente. 7. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Acabei de utilizar aí os múltiplos, né, de 5 para determinar. Tranquilo? Como 7 é um número primo, só se divide por ele. Iria dar 1. Olha só, gente. Eu tenho agora 2 vezes 5 vezes 7. Tenho aí os meus números primos, a minha decomposição aí em fatores primos. Então, pessoal, a partir do momento que eu conheço aí os números primos, nós aprendemos hoje no conjunto, né? Determinarmos aí o conjunto dos números primos a partir do crivo. E depois disso fica bem mais fácil de eu estar fazendo aí essas decomposições por esses fatores primos, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Revisem aí esse material. Como eu falei, também não se prendam só a esse material, tem um livro didático de vocês, explorem, tá? Quem perdeu aí a aula passada, volta, tá disponível aí no canal, tá bom? Temos atividade aí do livro, tá certo? Página 47 até a página 49, onde vocês vão estar colocando em prática esse conhecimento sobre os números primos e compostos, tá ok? Utilizem, tá certo? E não só esse método mais prático não, façam aí essas decomposições, aquele método anterior que a gente viu, que é o passo a passo, tá certo? E a partir desse conhecimento, na próxima aula nós vamos estar falando um pouquinho sobre o MMC e o MDC. A gente está determinando aí o máximo divisor comum, tá certo? Entre os números e o mínimo múltiplo comum. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.
Tchau, tchau!